Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos continuar as meditações do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 105 e, como nós falamos no início, ela está sendo subdividida em várias partes, tendo em vista que a resposta ela é bastante ampla, bastante rica. E nós temos a seguinte pergunta, pergunta 105 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Lembremos que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, a resposta segue. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são, nós vimos os primeiros, o ateísmo, a idolatria, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a Deus. Nós vamos ver a resposta a partir dos itens seguintes, né? Que são 3 pontos que nós vamos abordar. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaz e curiosa de seus segredos, e toda profanidade e toda aversão contra Deus. São 3 pontos, porque eles estão separados por categoria de ideia. Então, o mandamento não terás outros deuses diante de mim proíbe a ignorância e tudo que diz respeito à falta de conhecimento de Deus. E nós podemos pensar de 3 formas de se pecar por ignorância, né? Primeiro seria a ignorância indiferente. Ou seja, a pessoa não está nem aí para Deus, ela não está preocupada, ela não está interessada. E uma pessoa que ela não está interessada em Deus, que é o Criador, não está interessada em conhecê-lo, Ele que é o provedor, não está interessada em saber quem Ele é, sendo Ele o Senhor de todas as coisas, então ela está pecando por ignorância, mas uma ignorância decorrente de uma indiferença, percebe? É alguém que não se importa. Então, a ignorância, o desprezo do conhecimento de Deus é pecado. Mas por quê? A gente é obrigado a conhecer a Deus? Por que obrigado a conhecer a Deus? Porque Ele é o Criador. Essa reflexão ela é fundamental para explicar toda a nossa necessária relação com Deus. Ou seja, porque todas as pessoas são obrigadas a conhecê-lo, adorá-lo, servi-lo, porque Ele é quem Ele é. Pense, Ele não é alguém que está nos assistindo, Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Ele fez todas as coisas e todos pertencem a Ele. Então, pense naquela relação de obrigação, uma obrigação necessária. Deus todos os dias te sustenta, todos os dias cuida de você. Todos os dias Ele te dá o ar para respirar, é Ele quem está alimentando a criação, como diz o Salmo 145. É Ele que cuida de tudo, além de ter criado todas as coisas. Então, existe uma necessária relação entre Ele e aqueles que são suas criaturas. Portanto, desprezá-lo é pecado contra Ele. É fácil a gente entender isso se nós pensarmos numa relação pais e filhos. Pais em que os filhos desprezam, em alguma medida abandonam, não ligam, não cuidam, não têm nenhum tipo de interesse, né, nos pais, os pais vão se sentir ofendidos. Você que é pai ou mãe, se porventura já passou por isso, está passando por isso, e mesmo que você não tenha passado, eu creio que só em pensar nisso você já fica machucado. Já, puxa, um filho que despreza, que é indiferente, que não cuida dos seus pais, é algo que dói, machuca. Então veja, se nós que somos seres humanos, mesmo que os pais de fato tragam à luz um filho, mas não são os criadores, ou seja, aqueles que de fato têm nas suas mãos a origem e o propósito da vida de um filho. Mas, pela relação natural paterna, eles se sentirão machucados
pela indiferença, quanto mais o Criador. Então é uma reflexão necessária. Então, a indiferença quanto ao conhecimento de Deus é pecado. Também peca-se por falta de cuidado com o conhecimento de Deus. Ou seja, a pessoa pode não estar nem aí, e aí não conhece porque nem pensou, nem refletiu, nem se preocupou. Mas tem outras pessoas que podem, sabendo que é necessário, sabendo que ele existe, simplesmente relaxar, não ter interesse de conhecê-lo como deveria, porque simplesmente não tem um cuidado. E aí isso é mais fácil um cristão, inclusive, pecar por falta de cuidado. Ou seja, ele sabe que tem que ler a Bíblia, mas aí não lê a Bíblia. Então a gente termina pecando por uma falta de cuidado com o conhecimento de Deus. Lembre-se que eu estou falando de Bíblia, para que você não fique pensando, todo cristão tem que ler todos os livros de teologia, todos os... Não, calma. Ainda que se estimule a leitura, a Bíblia é a palavra de Deus. Então é sobre a Bíblia que nós estamos tratando, né? O conhecimento de Deus que se dá por meio dela. Tudo que se produz de literatura está relacionado, obviamente, à Bíblia. Não poderia ser diferente, né? E também por rebeldia, concebendo mentiras e ofensas contra Deus. Tem pessoas que vão conceber ideias erradas sobre Deus. Vão conceber ideias que vão contra quem Deus é de fato. Lembre que nós já tratamos isso. Você poderia tentar trazer uma imagem de quem eu sou a partir de algumas poucas coisas que você ouviu. Só que isso é insuficiente para traçar quem realmente eu sou. Você precisa ser cuidadoso, você precisa andar comigo, você precisa pesquisar, você precisa, de fato, ter um interesse para que os detalhes desse conhecimento venham a transmitir a realidade de quem eu sou. Então, é a mesma forma. Como é que você pode dizer que Deus é algo se você não conhece Deus? Então, toda concepção equivocada sobre Deus, rebelde, é pecado contra Deus, né? E nós vamos, inclusive, ver Jesus, em Mateus 22, 29, repreender os saduceus, dizendo assim: respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus trata como um pecado a falta de conhecimento. Os saduceus tinham umas doutrinas bem estranhas, inclusive eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus repreende eles. Então, o conhecimento de Deus ele é uma obrigação nossa, né? Nós precisamos, nós devemos conhecer a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele nos criou, porque Ele nos sustenta, porque Ele é o Senhor de tudo, portanto, Ele é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas existem para Ele, né? Não só pertencem a Ele, mas existem para Ele. Então, nós temos essa obrigação para com Deus. Um segundo pecado que é proibido no mandamento não terás outros deuses diante de mim é a pesquisa audaz e curiosa de seus segredos. Isso pode acontecer principalmente em meios acadêmicos, teológicos, né? Em que a curiosidade se torna maior do que o temor a Deus, e a pessoa pode tentar saber coisas que Deus não revelou, Deus não nos contou, né? Por que isso? Porque nós só conhecemos de Deus aquilo que Deus revelou de si mesmo, né? Vamos pensar assim, você me conhece porque eu revelei quem eu sou para você. Então eu contei o que eu gosto, eu contei a minha história, eu contei um pouco da minha vida e daquilo que diz respeito aos meus sentimentos, pensamentos. Então Deus, ele se autorrevelou, ele contou para nós quem ele é. Então nosso conhecimento de Deus, ele está relacionado a essa autorrevelação. Bom, a autorrevelação se dá na natureza, né? A Escritura nos fala no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Logo, a natureza revela que existe um Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é sábio, que Ele é grande, né? Que Ele é muito bom porque as coisas que Ele fez são muito boas. Então, a criação, a natureza revela quem Deus é, né? Só que é uma revelação limitada, muito limitada. Você não conhece, por exemplo,
salvação em Cristo Jesus pela natureza. Então, é uma revelação muito limitada. Mas Deus nos deu uma revelação completa sobre quem Ele é e do jeito que Ele quis, a Escritura. Então, a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é, exatamente do ponto que Deus quis que nós conhecêssemos a Ele. Ou seja, mas eu queria saber mais alguma coisa sobre Deus. Ele não quis revelar. Mas eu queria saber o que Deus pensa sobre isso. Ele não quis revelar. Eu queria saber, por exemplo, essa é uma curiosidade que, principalmente nos meios acadêmicos, teológicos, e se tornou popular em nossos dias, que é a tentativa de descobrir a origem do mal. Né? E a origem do mal se deu como? Essa, entendo eu, é uma curiosidade, como diz aqui, a pesquisa audaz e curiosa de seus segredos. Por quê? Porque a Escritura não nos revela, de fato, isso. Então, a Escritura revela o que Deus quis revelar sobre si mesmo. Logo, Ele nos deu um limite, né? Diz assim, olha, eu quero me revelar a vocês até aqui. Então, isso dá uma limitação para que o homem respeite. Vamos pensar no relacionamento outra vez, porque fica bem mais fácil usando as analogias. Alguém não quer contar algo da sua história, alguém não quer contar parte dos seus pensamentos, alguém não quer contar tudo sobre os seus sentimentos. Então ela impõe uma limitação. Ela diz assim, olha, não, sobre isso aqui eu não quero. Se você insiste para tentar entrar na vida daquela pessoa, naquilo que ela não quis revelar a você, será considerado mal educado você, e você estará pecando contra ela, né? Está tentando invadir a vida dela. Você não tem esse direito. Por quê? Porque ela tem o direito de revelar aquilo que ela quer revelar. Então, mesma coisa. Pense, Deus quis nos dar um limite na revelação de si mesmo. O que a gente faz? A gente se contenta. Lembre que quando Paulo orou e pediu ao Senhor ajuda em relação ao espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, Deus diz assim, não, a minha graça te basta. Eu sei que o contexto é outro, mas o que eu quero pegar nessa frase é isso. É Deus dizendo, isso aqui basta. Pronto, tá bom. Então, Deus nos deu um conhecimento de si mesmo. É suficiente. Tá? Logo, o que acontece? Ao homem é proibido o imaginar coisas sobre Deus que Deus não quis revelar. Mas eu acho que Deus é assim, mas eu acho que Deus pensa assado, mas eu acho que sobre esse assunto é assim, assim, assim. A Escritura fala alguma coisa? Não. Então, não imagine. Você pode estar imaginando completamente errado. Lembre-se que uma hipótese, considerando a falta de dados suficientes para que você tenha uma certeza, ela pode contar de N possibilidades. Então, significa que você pode estar escolhendo 999 possibilidades erradas de 1000, onde uma está certa. Então, tendo em vista que você estará se sujeitando, inclusive, a errar, fica evidente que Deus não quer que a gente faça isso. Né? Então, não imagine algo sobre Deus. Se você quer conhecer Deus, vai para a Bíblia. Deus se revela, Deus abre a sua vida, o seu ser, quem Ele é, para nós. Ele quis fazer isso. Né? Inclusive, isso mostra o amor dele, né? Porque é uma demonstração de amor querer revelar a si mesmo para o outro. Né? Então, Deus revelou a si mesmo para o outro. Mas se você começa a querer invadir aquilo que Deus não quis revelar, aí você começa a pecar contra ele. Olha, você está invadindo algo que não é para ser, para se tentar descobrir. Então, Deus pôs um limite, né? Um limite para nós. Então, toda concepção imaginária sobre Deus é ousado pecado contra ele. Então, se contente. Isso vai nos exigir o contentamento. Fique contente com o que Deus revelou, fique contente com o conhecimento dele, até porque o que ele revelou de si mesmo para nós, o conhecimento que ele nos deu de si mesmo para nós, é tão grande, mas tão grande, que já é suficiente para você passar a vida toda refletindo, pensando, aplicando a sua vida na relação com Deus. É muito vasto. Então, não procure o que Deus não quis revelar. E por último, o mandamento não terás outros deuses diante de mim também proíbe toda profanidade e toda aversão contra Deus. Ou seja, toda rebeldia contra Deus, toda ofensa contra Deus é pecado, obviamente, né? Se a pesquisa audaz e curiosa, querer saber o que Deus não quis revelar, já é pecado, imagina então a rebeldia e a ofensa, né? Como por exemplo, nós vamos ter os fariseus
pecando contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul. E isso atribuindo, portanto, a Cristo os milagres que eram pelo poder do Espírito Santo, atribuindo a Satanás. Então, obviamente, estavam pecando contra Deus nessa concepção ofensiva contra ele. Então, não se pode aceitar, obviamente, isso, né? Então, eis aí mais alguns pecados proibidos no primeiro mandamento. E nós vamos, a cada nova meditação no catecismo, vendo um pouquinho dessa pergunta 105, que diz respeito ao primeiro mandamento dos 10 mandamentos do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus. E não há outro além de ti, não há, Senhor. Tu és único e és o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o nosso Criador. E aí pedimos que o Senhor nos dê a graça de honrar e glorificar o teu nome em tudo. Que o Senhor abençoe tua igreja, fortaleça, proteja do mal, ouça suas orações, seus clamores, Senhor Deus, nos dias difíceis, e glorifica teu nome, Senhor Deus, na vida de teu povo. É o que nós te pedimos. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. E Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de domingo.